irmãos. O tema de hoje eu vou falar já, mas eu começo dizendo o seguinte: a busca por segurança, ela é inerente ao ser humano. A vida é marcada por incertezas. Essa semana nós começamos bem a semana, de repente tivemos a notícia do irmão Manuel Mário, foi diácono na igreja, 34 anos na igreja, já tinha tido um infarto a semana passada, e agora parece que estava tudo bem, fez os exames, estava no hospital. E aí ele teve um infarto de domingo para segunda. Segunda-feira passamos aqui à tarde, à noite, até meia-noite. O sepultamento saiu daqui, de manhã cedinho, teve culto, maior gelo, maior friagem. E eu não sei se é por causa da carga emocional, porque é um amigo, ele se mudou para Sorocaba, mas uma vez por mês vinha aqui para participar da ceia, deixou a membresia dele aqui, participou muito com o Moisés, tinha uma outra casa de construção também, uma casa de construção, participaram muito na construção desse edifício, um amigo e tanto, o meu xará, o Mané. E aí na quarta, eu estava bem, na quarta fui fazer academia logo cedo, esteira e tal. À noite, fiquei a tarde toda na igreja, até a noite. E na quinta-feira comecei a ficar ruim. Fui na minha célula ainda, mas na sexta-feira eu caí. Sábado, caidão. Sexta-feira a minha rainha foi pegar a receita com a médica, antibiótico. E eu orando a Deus: Senhor, o Darcio não vai estar, o Alexandre já pregou no domingo, estou com a mensagem preparada aqui, vai dar. Aí comecei a tomar antibiótico, eu nunca vi uma gripe forte sarar tão rápido. Estou tomando antibiótico, glória a Deus, aleluia, irmãos, porque eu estava, amor, como que eu estava? Caído eu não digo, porque o crente não fica caído. Mas estava semi-caído. Mas o problema das incertezas é que hoje você está bem, amanhã você não está bem. Hoje você está empregado, amanhã você está sendo chamado no RH. E ou você vai sair de carro atrasado, o pneu no chão. Não, mas furado. E agora, as piores dúvidas, piores incertezas é a respeito da eternidade. É o medo do que vem após a morte. Eu não sei de cada um aqui, mas a questão do desconhecido, o medo que vai acontecer após a morte, isso tritura o coração de muita gente, especialmente quando vai passando a meia-idade, a idade vem vindo, se bem que você nunca sabe quando é que a filha é única. Você tem uma senha. Você nunca sabe quando a sua senha vai chegar. Eu não sei porquê. Cadê o Daniel? Ei, Daniel, eu falei para você que Deus escreve a história, mas não nos dá o rascunho. Aí eu disse que eu podia escrever, aí você pediu porque eu escrevesse essa peça, né? Olha o barulho que foi arrumar para a minha cabeça. Agora, o texto que nós vamos pregar, mostra Jesus, o único que pode dar certeza quanto ao futuro. E por falar nisso, eu pergunto para você, se você que entrou aqui nesta noite, você que está na internet, é bem-vindo, você que está na internet também, se você tem certeza da vida pós-morte, se você tem certeza para onde você vai na eternidade. O texto que nós vamos estudar, eu li esse texto, esse capítulo 6 de João, muitas vezes nas 2 últimas semanas. Quando eu preguei aqui domingo retrasado, na segunda-feira já estava com o tempo para pregar, e comecei a mergulhar na palavra, e esse texto, o que eu fazia, eu encarnei o capítulo 6 de João, que é o único evangelho em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. São 7. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor,
eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e faltou um, eu sou faltou um. Vou repetir. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, acertou. É isso mesmo. Vocês sabem que quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Moisés perguntou, Deus, Senhor, quando eu for para falar com Faraó, ele me perguntar, quem é que te mandou falar comigo, menino? Você diga para ele que eu sou, mandou você. No hebraico, aquele que existe por si, aquele que era, aquele que é e que sempre será. Então Jesus, quando disse isso, na verdade estava afirmando ser Deus. E ninguém percebeu, ninguém entendeu. O contexto de João 6 tem a ver com a multiplicação dos pães e peixes. Depois Jesus foi orar no monte, os discípulos pegaram um barco, deu as águas agitadas, Jesus andou sobre as águas, foi recolhido no barco e foram para Cafarnaum. Mas houve uma grande comoção e o povo passou a segui-lo. É aí que eu quero pedir para você me acompanhar nessa jornada em João capítulo 6. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, obviamente, mas lê em casa. O tanto que você lê não vai ser mais do que eu li e ouvi essas 2 semanas. Mas é importantíssimo, eu vou fazer algumas citações, mas eu vou trabalhar com o capítulo 6 todo praticamente. Mas vamos fazer a leitura do versículo 25. Os meninos lá que vão estar mexendo ali. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, porque o povo, o que aconteceu com o povo? O povo chegou ali, cadê Jesus? Um barco só tinha ido, e cadê? Então, eles imaginaram, ele foi para o outro lado, e foram embora. Aí Jesus chegou lá, e eles disseram, mestre, quando que chegasse aqui? Jesus respondeu, a verdade é que, presta atenção, vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Vamos ler juntos esse versículo? Enquanto você lê, eu bebo uma aguinha aqui, que minha garganta está começando a rachar. Vamos lá, Jesus... Então lhe perguntaram, e que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e queiramos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus, eu digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Leiam, por favor, o verso 39 e 40. E esta... Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. O tema desta noite, vê se já está aqui. A hora que eles passarem para mim, eu comando aqui de baixo.
Ok? Beleza. Esse é o tema que nós temos para hoje. O processo de salvação, apenas uma introduçãozinha a mais, envolve soberania divina para dar a Jesus, os que devem vir a Jesus, e a responsabilidade humana. O Pai deu o Filho, e nós temos que crer no Filho. Na nossa perspectiva limitada, há tantas discussões, como é que isso aí pode trabalhar junto? Na perspectiva de Deus não há conflito nenhum. A vontade de Deus, do Pai, é que os pecadores sejam salvos, que confiem em Cristo, estejam seguros. Imagine um jardim, ele planta sementes da fé, regando-as com o seu espírito. Nós somos o solo, abrimos nosso coração para a luz de Deus entrar. Eu gostaria que você visse esse texto que saiu, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Leia junto comigo, só para não pairar dúvidas. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem... Perfeito. Mais um texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos? O Senhor... O problema é esse aqui. Jesus veio ao mundo e quantos estão rejeitando a cruz de Jesus Cristo? Alguns estão de costas completamente, outros estão pensativos. Após o milagre de Jesus Cristo com os pães e peixes, ele diz: eu sou o pão da vida. Olha só o que aconteceu naquele capítulo, onde ele diz que eu sou. O povo interpreta literalmente errado. Jesus fala da sua origem, da sua missão. O povo exige sinais e não se abre para uma fé profunda. Jesus fala sobre a sua carne e sangue, no versículo 60. Você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Aí a coisa pegou. Murmúrio, ofensa. Muitos se escandalizaram com a linguagem metafórica. O que é uma linguagem metafórica? É quando você cita alguma mensagem que é viva na mente das pessoas. Por exemplo, Jesus falou: eu sou a porta. Ele não é aquela de ferro, de madeira. Ele é a entrada. Eu sou a luz, eu sou aquele que ilumina. Quando ele falou: você tem que comer minha carne e meu sangue, tem que se apropriar dele. E aí, o que as pessoas fazem? Rejeitam. Ainda mais, abandonam Jesus. Não querem mais andar com ele. A maioria não acreditou nele, nem creu nele. Mesmo vendo, a maioria não creu. E ficaram os 12. E Jesus falou assim: vocês não querem ir também? Não, vamos ficar aqui. Mas eu sei que um de vocês é o diabo. Um de vocês é um diabo que vai me trair. Esse é o ambiente que Jesus viveu. Hoje não acontece a mesma coisa? Parece que nós temos que apelar para alguém se converter. Porque as pessoas hoje são moldadas pela cultura contemporânea. Só para deixar isso aqui mais claro para vocês, eu coloquei aqui algumas marcas. O que a cultura contemporânea tem no seu bojo? Um tal de relativismo. Há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Também. Aí também. Mas o ditado é: todos os caminhos levam a Roma.
Sabe por que esse ditado? Porque naquela época, Roma tinha o controle, era o centro social, centro político e tal. E aí que acontece que todas as estradas iam para Roma. E nessa questão de relativismo, há uma tendência em falar que todas as religiões, todos os caminhos servem. Você está enganado. Isso dilui a singularidade do Evangelho. Isso dilui a verdade da mensagem. Materialismo. As pessoas estão tão envolvidas em ter, em comprar e tal, que isso acaba... Então você tem as coisas muito facilmente, e isso questiona a relevância da fé. Individualismo. A ideia de buscar experiências pessoais. Cada um buscando experiências pessoais. Há muito lugar por aí buscando experiências pessoais, em detrimento da tradição da igreja e da comunidade. Aos desigrejados. Por isso que há tantos desigrejados. Tantas pessoas que acham que é só na internet suficiente. Porque na internet você não participa, você assiste. E há muitos desigrejados hoje. Isso aí, em detrimento da comunidade, da igreja. Mas tem mais ainda. Cientificismo vem de ciência. Tudo tem que ser provado pela ciência. Isso marginaliza a fé. As distrações. Eu estava conversando com alguém, com o celular na mão. Aqui eu tenho o computador, tenho isso, tenho tudo. De vez em quando faço até ligação com o meu celular. Então você tem tudo na mão. WhatsApp e tal. Então, as distrações são tão grandes que dificultam a prática da fé. E de que você se aprofunde espiritualmente, faça um jejum, ore, leia a Bíblia. O que vocês acham que eu escuto pela manhã cedo, no meu devocional, ou enquanto estou preparando isso aqui para o café? Eu estou escutando o quê? Eu estou ouvindo a Bíblia. Mas as distrações, tem muita gente que gasta muito tempo com o WhatsApp, mas não consegue investir uma hora ou um tempo na palavra de Deus. O que o crente acha que a vida dele vai ter o quê dentro? E a secularização? A cultura secular versus valores cristãos. Meus irmãos queridos, cultura secular não tem padrão cultural, o padrão cultural é baixo. Hoje o pecado não se fala mais em pecado, é uma questão de opção de vida. Eu vou até parar por aqui, porque é muito grande, extenso esse tema. E versus os valores cristãos. Os filhos dos cristãos, os filhos dos irmãos. É claro, você traz o seu adolescente, o seu junior, para a escola bíblica, porque aqui é o caminho dele está. Eu imagino que sim. Tenho certeza que não, mas eu imagino que sim. Você traz à noite, aqui nos nossos ministérios, tem no sábado programação. Ontem os adolescentes estavam aqui, espero que o seu filho esteja aqui, porque você está lutando nadando contra a maré, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele está aí na escola, e a escola tem de tudo. E quando você liga uma televisão, nos tempos, anos atrás, eu ia falar antigamente, mas não é muito legal antigamente. Eu diria que alguns anos atrás, eu caía violentamente em cima das novelas. Mas hoje nós temos os seriados, as séries, que são pior ainda. E você está lá assistindo. Parece que nas séries, pastor Alexandre, eles são obrigados a colocar tudo lá. As minorias têm tudo lá. Mas não é só isso. E o que invadiu muitas igrejas evangélicas, inclusive igrejas batistas, algumas pelo menos. Teologia liberal. A Bíblia tem que ser reinterpretada, atualizada. Aí eu sei,
quebra a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erro. A Bíblia é inspirada. Nega-se as doutrinas fundamentais. Inspiração da Bíblia, divindade de Jesus, ressurreição de Jesus. E cada um constrói a sua verdade, de acordo com o seu gosto, com seus interesses. Uma adaptação à cultura. Isso aqui é para ir... Se aqui fosse uma aula, seria diferente. Mas é uma pregação, então não posso me deter muito. Perda da identidade cristã. Relaxamento dos padrões morais. É isso que a teologia liberal veio trazer. Estava lendo um livro sobre ateísmo cristão. Teísmo aberto. Deus existe, mas não é onipotente, não é onisciente. Ele não sabe o que vai acontecer. Uma ideia demoníaca. Um que se diz pastor, um camarada famoso, bom de palavra, bom, era. Ele é citado no livro, dizendo que um Deus controlador da história pode ter cabido na era medieval, mas não hoje. Não falo mais porque eu estou aqui no púlpito. Plantar batata. Ateísmo cristão é como um câncer. Agora, como é que você vai trabalhar com isso? Sem dúvida alguma, só pode acontecer isso. As pessoas virando as costas para a cruz. E como é que as pessoas vivem? O que vocês estão vendo aí? Ali daquela ponta. Do lado, ali no alto, uma balança desequilibrada. Embaixo, pessoas andando sem direção. No meio ali um muro alto entre a mentira e a verdade. Ali no canto superior, à direita, à esquerda, um labirinto. As pessoas estão como se estivessem andando num labirinto. E aqui embaixo, um barco totalmente desgovernado, sem direção, sem nada. Esse é o grande problema no tempo de Jesus e hoje. Só que Deus, eu estava lendo hoje um salmo, eu volto a ouvir a Bíblia, e caiu no Salmo 103. Depois vocês leem, aqui não, na sua casa. Um texto que fala que Deus não nos trata, é um texto de Davi. Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições, nossos pecados, mas Deus é rico em misericórdia. E aí eu me lembrei dessa mensagem. O segundo movimento desse texto é a graça de Deus. Muito notória. E dentro da graça de Deus, meus queridos, apesar da incredulidade obstinada, apesar da rejeição cruel, apesar dos propósitos graciosos de Deus e a missão de Jesus não foram anulados. Não é incredulidade obstinada que anula a graça do Senhor, não é a rejeição cruel que anula a graça do Senhor. Por quê? Eu leio no versículo 37, leia comigo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu gosto muito desse texto de Efésios, capítulo 2, verso 1, diz que, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Bom, o morto toma decisão? Não. Versículo 5, Ele nos acordou, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, amém? E depois no versículo 8 diz que tudo é pela graça, é pela fé que nos foi dado. Esse texto eu acho maravilhoso para mostrar que Deus está nesse negócio. E aí o que eu vejo nesse texto? Duas ênfases muito grandes. Primeira é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai?
Primeiro, Ele nos deu Jesus Cristo. E a salvação em Jesus Cristo segue um propósito e o plano eterno de Deus. Nada é por acaso. Nem o Pai, nem o Filho são pegos de surpresa, nunca. Jesus tem plena consciência da sua missão, conhece a vontade do Pai e a certeza do sucesso da sua missão. Segundo lugar, para Deus, o tempo está no presente. A questão do tempo é para cá. Na eternidade não tem relógio. Por isso que 1000 anos para Deus é como se fosse um. Em seus planos e eleição, tudo está claro para Ele. Ele não é arbitrário, Ele tem autoridade absoluta. Assim como o oleiro tem autoridade absoluta sobre o barro. Ele não é irracional, Ele não é injusto em suas ações, mas tudo está em harmonia com seus atributos. E Ele dá a Cristo, os que vão se entregar a Cristo. E Jesus diz, tudo que o Pai me dá, Ele virá a mim. A presciência divina nunca falta e a graça nunca é deixada de lado. E Jesus diz no versículo 39, e que eu não peque nenhum dos que Ele me deu. Ninguém, nem o menor, nem que se acha maior, e que todos tenham a vida eterna. O bem maior que nós podemos desejar e desfrutar é a vida eterna. E tudo pela, versículo 40, tudo pela aceitação da fé. Então é a vontade do Pai. E qual é o segundo grande elemento aqui? Jesus. Ele é o executor e o fiduciário. Ih, agora complicou. Eu vou explicar. Ele é o executor e o fiduciário da vontade do Pai. O que é a palavra, o que significa a palavra fiduciário? Alguém que é o confiável. Anderson está aí? Valdira? Tem algum dos advogados aí? Está aqui. É aquele advogado, na linguagem jurídica, é aquele advogado que administra uma herança. Na medicina, é a confiança. A Valdira ali. Ficou quietinha, né? Você desistiu. Tá certo? A gente quando fala alguma coisa, tem especialista, tem que perguntar, tá certo? Entre médicos, é confiança entre médico e paciente. Então Jesus, Ele é aquele de confiança do Pai, o único. Ele é cheio de graça, amém? Quem é dado a Jesus, vem a Ele. Mas meus queridos, olhem só para a condição miserável, nossa condição. Nós somos culpados e precisamos de perdão. Nós estamos condenados, precisamos ser justificados. Nós somos corruptos e precisamos ser purificados e santificados. Estamos doentes, precisamos de cura. Estamos endividados e temos que pagar nossa dívida. E o que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar, Ele veio fazer tudo isso por nós. Isso envolve um maior autossacrifício. Para sermos justificados, Ele foi condenado. Para sermos curados, Ele é mortalmente ferido. Para nos tornarmos ricos, Ele se fez pobre. Para pagar nossa dívida, Ele deu a sua vida. Para nos trazer a glória, Ele passou pelo terrível sofrimento. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é eterno e convidativo. Ele diz, quem vier a mim, eu jamais. É isso aí, jamais eu rejeitarei. Jesus é divinamente designado, o Pai o nomeou para executar a sua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Estou aqui para isso. E ele, ao mesmo tempo, ele é totalmente devotado ao objeto do amor do Pai. Você é objeto do amor do Pai. Eu, ele, ela. E ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele tem poder de Deus.
Ele é o Filho de Deus. Por isso os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, os culpados são perdoados, e os que apelam a Ele, entregam seu coração para Ele, são salvos em nome de Jesus para sempre. A nossa vida está segura, protegida, debaixo da guarda e da responsabilidade de Jesus. Fique tranquilo. Quando você pecar, venha para Ele. 1 João 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é o seu pecado que vai afastar você da vida eterna, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se está escrito por Jesus. Porque a missão de Jesus é vitoriosa. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, terá a vida eterna. E Ele é o pão da vida. Eu quero perguntar para você, em relação a tudo isso, quem é Jesus para você? Se Jesus é o seu Senhor, Ele não aceita ninguém mais no trono. Nós estamos aí no discipulado de terça-feira, com um grupo grande até. Estamos trabalhando com a questão da idolatria. Ídolos que nós construímos para nós. Eu acho que é o Aguinaldo que já está nesse estudo, de Romanos capítulo 1, versos 18 a 30 e pouco. Se Ele é o seu Senhor, nada mais pode ser Senhor da sua vida. Vício nenhum, paixão nenhuma pode ser seu Senhor. Que exemplo você quer seguir, ou você vai seguir? Esse pessoal aí, que caminha com o mundo? Você vai sair daqui nessa situação? Ou você vai sair assim? Glorificando ao Senhor, a cruz de Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a reconhecer a sua necessidade espiritual. Arrepender-se dos seus pecados. Crer em Jesus Cristo. Agradecer a graça de Deus, pois a salvação é presente de Deus. Ter certeza da segurança que só Jesus Cristo pode dar. O pastor já citou hoje, é verdade, eu sempre cito 1 de João capítulo 5, verso 10, 11, e 9, 10, 11, dizendo que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em Jesus Cristo. Em filosofia chamamos isso de silogismo. Duas afirmações redundam numa terceira. Deus nos deu a vida está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Foram com tantas... Vamos repetir. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus tem a... Amém, é isso aí. E lembre-se de uma coisa. Quem pode mais, pode menos. Se Jesus pode dar vida eterna, Ele pode curar o seu interior. Ele pode curar a sua vida. Ele pode curar o seu caráter. Ele pode trabalhar com a sua personalidade. Ele pode te dar ânimo novo. Ele pode te dar um emprego. Ele pode curar você emocionalmente. Ele pode curar da sua vida, seu casamento, sua família. Ele pode abençoar a sua vida como um todo. Porque quem pode mais, de eternidade, pode menos. Esse é o Jesus que eu trago para você nesta noite. O único que pode nos dar a certeza, a segurança nessa vida. E outra coisa, a vida eterna não começa depois da morte. É uma coisa que as pessoas não falam muito. A vida eterna
A vida física é bios. Bios, que vem de onde vem biologia. Você vai morrendo aos poucos. Mas zoe, zoe é vida também, só que é qualidade de vida incorruptível, que não acaba, que não termina. E quando é que você tem essa vida eterna? Quando você aceita Cristo no coração, você recebe já a vida eterna, ela começa aqui. É qualidade de vida. Não é que não, ser cristão não pode fazer isso, não pode. Quem não pode, não pode. Você não vai mais querer fazer isso, fazer aquilo, porque você tem a qualidade, você tem o Espírito Santo em você, você tem Zoe, você tem a qualidade de vida, você tem a vida eterna, você tem Jesus em você. Então a vida eterna começa aqui. A morte é uma mudança de endereço. Se você não tem essa certeza, se você está nessa noite aqui, pela internet, eu quero dar a oportunidade para você, em nome de Jesus, a orar comigo. Eu convido você a curvar a sua fronte. Se você não fez isso, faça isso hoje. Se você já fez, mas sabe que, deixa só antes da oração, às vezes a gente toma decisões quando é adolescente, quando jovem, ou em algum momento da vida, que é mais o grupo que me levou a tomar essa decisão. Uma criança, e você às vezes não sabe nem o que foi que aconteceu. Mas reflita sobre essa palavra de hoje. A vontade do Pai está trabalhando no seu coração. Se você está aqui, é porque de alguma forma Deus trouxe você para cá. Senão você não estaria aqui nessa noite. E Jesus Cristo é aquele que executa a obra, a vontade do Pai, e é aquele que faz até o final e garante o sucesso e garante a vitória. E dá vida, ressurreição, vida eterna para nós. Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós nesse momento. Ele é o nosso advogado. Então eu quero dar a oportunidade para você, após uma reflexão nesse culto, orar a Deus, repetir as minhas palavras no seu coração. Diga para Deus: eu te dou o meu coração, Senhor, e tudo que há em mim, 100% eu dou ao Senhor. Eu entrego o meu viver, os meus sonhos, eu rendo a Ti. Como os meus pesadelos também eu coloco no Teu altar. A minha força eu coloco no Senhor, as minhas fraquezas no Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. O que o mundo dá, eu quero deixar aos pés da cruz de Jesus Cristo, porque eu quero conhecer a Ti e sentir a Tua alegria. Obrigado, Deus, porque a Tua vontade é que eu tenha a certeza da vida eterna através de Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero entregar tudo a Ele, e que Ele entre na minha vida, de verdade, e faça uma transformação, uma cura, em tudo que tem a ver comigo. Eu me entrego ao Senhor, em nome de Jesus, amém.